Avivamento, consequência do retorno à palavra. Algo que nós temos observado nesses últimos tempos na igreja é exatamente o abandono da palavra, o afastar-se da palavra. As pessoas já não dão valor à palavra do Senhor, as pessoas já não olham para a Bíblia como uma necessidade urgente na nossa existência. Nós olhamos para a palavra de Deus, lembramos que aqui tem um tanto de letras, milhões de letrinhas, e dá uma preguiça de lê-la. Não tem uma imagem, não tem uma foto, não tem nada. Aí o capeta coloca na cabeça da gente opressão. Não leia, é cansativo. Quem tem insônia aqui? Alguém tem insônia? Você tem? Insônia, graças a Deus. Mas se porventura houvesse alguém que sofresse de insônia, dificuldade para dormir, olha o remédio. Você não consegue dormir? Não consegue? Está difícil para dormir? Pega a Bíblia, abra, deitado na cama, com 5 minutos você está dormindo, por incrível que pareça. Irmãos, é difícil ler a palavra, é difícil. A nossa carne, ela luta contra o Espírito. E evidentemente que há toda uma opressão das trevas. E você abre a Bíblia e o sono bate. A indisposição. Alguém bate na sua porta. Você lembra do programa de televisão. Você lembra disso, daquilo. A criança começa a chorar. E você para a leitura. E a leitura vai ficando em segundo plano. E você não é alimentado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, queridos, nós precisamos ler a palavra, comer a palavra. E nós temos falado isto nesses últimos anos, a necessidade de lermos a palavra de Deus. Porque se nós não lermos a palavra do Eterno, nossa cabeça não se abrirá e a palavra cairá aqui dentro. Não vai acontecer isso. Não se engane. Não vai acontecer, não vai. O Senhor Jesus disse que precisamos ler a palavra, e há um texto marcante, e ele fala para o sacerdócio: errais por não conhecerdes as sagradas escrituras. E hoje nós temos visto que nossos sacerdotes contemporâneos, erram, porque não querem conhecer as sagradas escrituras, não querem conhecer, porque não é mais interessante conhecer a palavra de Deus. Gente, não é interessante. Quando você tem uma igreja que quer ensinar alguma coisa que está fora do contexto bíblico, para que ler a palavra? Para quê? Você precisa endossar as doutrinas da igreja, mas a Bíblia diz ao contrário. Como você lerá a palavra, a não ser os textos escolhidos que são agradáveis? Você é vencedor, oferte, você receberá 100 vezes mais, e essas coisas todas que são agradáveis ao ouvido do homem, Mas amados, nós precisamos passar por um avivamento, e isso com urgência, um avivamento urgente, amados. Precisamos passar por uma transformação urgente na nossa vida, precisamos experimentar o poder do Senhor, ver a glória do Todo-Poderoso, sentir a graça do Senhor. E isto só acontecerá quando nós abrirmos de fato o coração para o Senhor. Abrirmos o coração para o Senhor. E esse abrir o coração para o Senhor só é possível quando nós o conhecemos. E para conhecer o Senhor, o ponto inicial é ler a palavra. Mas amados, o que é avivamento? O que é avivamento? Nós temos visto por aí alguns dizerem: hoje o culto foi avivado, a nossa igreja é avivada. Mas quando você observa qual o entendimento a respeito de avivamento, atribui avivamento a um culto com grande emoção, com grande barulho, com línguas estranhas, profecias e etc, e etc.
Mas eu quero afirmar para vocês, povo dos céus, que isto não é avivamento. Não é avivamento. O avivamento verdadeiro, amados, ele é aquele pregado por Cristo Jesus, pregado pelo apóstolo Paulo. Porque avivamento, irmãos, é realmente voltar para o princípio da palavra, é voltar para as origens. Reavivamento, reavivar, avivar. Você reaviva aquilo que um dia foi avivado. E o que foi avivado foi a palavra de Jesus, a palavra dos apóstolos. Hoje buscamos o reavivamento daquela verdade nas nossas vidas. Mas, quando nós vamos olhar, por exemplo, a palavra de Cristo Jesus, vamos descobrir que o avivamento que ele pregava não tem muito a ver com aquilo que nós entendemos como avivamento hoje. Não tem muito a ver. O avivamento do apóstolo Paulo, a mensagem avivada do apóstolo Paulo, era uma mensagem totalmente diferente das mensagens avivadas contemporâneas. Queridos, um coração avivado é aquele no qual o Espírito Santo de Deus mora, habita. Um coração avivado é aquele que é cheio da graça do poder, da graça e do poder do Senhor. Um coração avivado é aquela pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Um coração avivado, amados, não necessariamente vai fazer aviãozinho dentro da igreja, vai ter a unção da galinha, do galo, da vaca, do urso, do boi, do leão, etc. Não necessariamente terá essas coisas. Inclusive eu nem gosto desse tal de unção de animais, porque o Espírito Santo é um ser racional. Como é que você pode ter a unção de um animal? Unção da águia, unção disso, unção daquilo? Tudo isso é invenção do ser humano, irmãos. Nós precisamos ter a unção do Espírito. A unção do Espírito. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, uma cantora famosa do Brasil, uma cantora cristã famosa no Brasil, foi fazer um show em algum lugar, porque eles não louvam, eles fazem show. E lá no meio daquele show, ela saiu andando de 4 pés, de 4 patas, que seja. Saiu andando de 4, urrando como leão. Era a unção do leão. Aí eu me pergunto, porque o Espírito Santo não precisa disso. O Espírito Santo, quando fala, irmãos, ele faz toda a igreja chorar. Ele faz toda a igreja arrepiar. Ele faz toda a igreja mover-se na presença dele, mas um mover, irmãos, de sentimento profundo, real, de comunhão com o Todo-Poderoso. Não são essas coisas fantasiosas que as igrejas pregam como avivamento. Querem ser uma pessoa avivada? Tem que pagar o preço. O preço? Oração, leitura da palavra, jejum, santidade. Sem santidade, impossível que haja avivamento. Impossível, igreja, impossível. E nós queremos esse avivamento. A igreja Missão Vivos deseja ser uma igreja avivada. É por isso que nós temos pregado a palavra de Deus. É por isso que batemos na santa e bendita tecla da santidade, culto após culto. É por isso que falamos de arrependimento, culto após culto. É por isso que batemos nessa verdade do Senhor, para que ela fique gravada dentro da nossa cabeça e dentro dos nossos corações. Queremos ir para os céus? Claro que queremos. Quem quer? Quem não quer ir para o céu? Quem não quer ir para o céu? Até o capeta quer ir para o céu. Pode ter certeza absoluta. Só que está vetado a entrada dele. A Bíblia diz que ele está acorrentado e o seu fim já está marcado. Mas se ele pudesse voltar lá para o paraíso, com certeza ele voltaria para fazer uma festa lá. É, amados, com certeza. Todos querem ir para o céu, porque ninguém quer sofrimento. E a Bíblia diz que as trevas é lugar de sofrimento, e reservado ao inimigo está também o sofrimento, e ele já sofre hoje, e assim há de ser por toda a eternidade. Mas
Nós queremos ir para os céus, mas nós muitas vezes não queremos viver as verdades do Senhor. Como vamos para o céu? Como, gente? De avião? De jegue? De camelo? De moto? De carro? De ônibus? Não tem estradas, tem Jesus, e Jesus é o caminho de acesso. Avivamento, portanto, amados, é um derramar-se por completo na presença do Senhor, um dar-se por completo ao Todo-Poderoso, um adequar-se a esta verdade imutável, imutável, irmãos. Há um tanto de falso profeta por aí nos últimos tempos, e eles dizem que o Evangelho, esse Evangelho, ele foi e está sendo adaptado para os nossos dias. Mentira! A Bíblia diz que essa palavra é imutável, não muda jamais. Mas nós precisamos buscar o avivamento. É essa doação completa ao Todo-Poderoso, para que a vontade do Senhor se manifeste de uma forma grande, intensa, para que nós possamos ver a glória do Senhor, sentirmos prazer, irmãos, e a nossa carne possa vibrar com Cristo, vibrar com o Espírito Santo de Deus. É necessário isso, é necessário. O Salmo 119, versículo 25 diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra, ela não sai de moda. Estamos falando do Antigo Testamento, ali era a lei. E o salmista clamava para que a sua vida fosse vivificada segundo a palavra. Ainda no Salmo 19, versículo 7: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus, ela é restauradora. A lei do Senhor, ela é restauradora, irmãos, restauradora. Em Jeremias capítulo 23, versículo 29, está registrado: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Queridos, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, a palavra entra como fogo. A palavra do Senhor adentra os nossos corações como fogo, ela queima todo o lixo que há dentro da nossa vida. Entenda como lixo, irmãos, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que é escória, tudo aquilo que muitas vezes deixa nosso coração duro para a palavra. Nós não queremos ouvir a palavra do Senhor. Mas o Senhor diz através do profeta Jeremias: não é a minha palavra fogo, não é a minha palavra fogo. E precisamos estar com o coração aberto para que o fogo do Senhor venha a arder dentro de nossos corações. Amém, amados? E quando nós entendemos essa verdade do Senhor, quando nós compreendemos isso, nós vamos ter prazer naquilo que é de Deus, e o nosso prazer será meditar na lei do Senhor a cada dia, a cada instante da nossa vida. E eu quero falar para você o seguinte: nós não estamos aqui para julgar a vida de ninguém, até porque isso não cabe a gente, mas que você se julgue, que você faça um auto-julgamento. Há prazer naquilo que é de Deus no teu coração? Há prazer nas coisas do Senhor? Olha, se você respondeu: e prazer nas coisas de Deus eu não tenho, prepare-se para arrependimento e confissão de pecados. Prepare-se para o arrependimento e confissão de pecado, porque quando o Espírito Santo de Deus adentra o nosso coração, gente, nós teremos prazer na lei do Senhor, irmãos. A lei de Deus não é fardo, a lei de Deus é livramento. Um dia Cristo disse para os pecadores: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Vos aliviarei. É assim, irmãos. Servir ao Todo-Poderoso.
apesar das dificuldades, das provações, das aflições, mas é prazeroso, é gostoso, é bom, é leve, é agradável. É assim que o Senhor faz, é dessa forma. No tópico primeiro, reavivamento ao tempo do rei Josafá. O rei Josafá, irmãos, ele viveu aproximadamente entre 870 e 845. Foi esse espaço em que ele reinou. Entre 870 e 845 antes de Cristo. Foram dias complicados. Israel, interessante, Israel foi uma nação separada por Deus, levantada pelo Senhor, mas Israel, a nosso exemplo, tinha uma queda por tudo quanto não prestava. Aquele povo, ele sonhava com os deuses das nações vizinhas, sonhava com as práticas más das nações vizinhas, e quando eles tinham a oportunidade, eles desviavam-se dos caminhos e abraçavam todas as práticas pagãs, todas as coisas ruins. E no tempo do rei Josafá não era diferente. Estava mais uma vez Israel mergulhada no pecado, Israel mergulhada em toda sorte de coisas ruins, adorando ídolos pagãos, deuses pagãos, fazendo tudo quanto não prestava. Mas um dia, amados, a misericórdia do Senhor foi para com aquela nação. Certamente havia ali um remanescente fiel que clamava: Senhor, tenha misericórdia dessa nação, Senhor, tenha misericórdia dessa nação. E Josafá subiu ao trono, Josafá subiu ao trono. Em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 9, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Amém. Josafá teve um encontro com o Senhor, ele teve um encontro com o Todo-Poderoso, ele entendeu que era preciso abraçar a causa do Todo-Poderoso, abraçar aquilo que Deus queria, abraçar aquilo que Deus queria, irmão, para aquela nação, amados. E ele ficou registrado na história como alguém que promoveu reformas poderosas, profundas em Israel, como alguém que destituiu deuses pagãos que estavam no lugar do Todo-Poderoso, de Jeová. E ele, amados, permitiu que o Espírito Santo movesse na sua vida, e houve um grande avivamento em Judá, houve um grande avivamento. E quando esse avivamento veio à existência, a preocupação era ensinar aquilo que estava na lei do Senhor. Amados, para nós não errarmos o caminho, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Hoje nós não estamos mais no tempo de Josafá, claro, ele estava debaixo da antiga aliança, da velha aliança. Hoje nós estamos debaixo da nova aliança, do tempo pós-Cristo Jesus, o tempo da nova aliança. É por isso que nós espelhamos os nossos princípios de fé no Novo Testamento. Portanto, se você deseja viver Deus, leia a palavra, leia o Novo Testamento e o coloque em prática. Evidentemente que nós não vamos jogar fora o Antigo Testamento, porque aqui está o relato do poder, da glória, da manifestação daquilo que Deus fez. Mas nossos princípios doutrinários estão no Novo Testamento. É por isso que nós não guardamos o sábado, é por isso que nós não praticamos os 10 mandamentos no dia a dia, como faziam aqueles que estavam debaixo da antiga aliança, e como fazem ainda hoje os judeus lá em Israel e pelo mundo afora. Ainda vivem os 10 mandamentos, ainda vivem a prática da lei. Mas Jesus veio para cumprir, e em Jesus convergiu a lei, em Jesus convergiu toda a velha, toda a antiga aliança, e nós somos chamados para viver uma nova verdade. Amém, igreja? Precisamos, amados, entender essa verdade, entender essa realidade. E quando nós nos voltarmos para o Todo-Poderoso, o nosso princípio será a palavra do Senhor.
vemos ainda no tópico 2, o reavivamento no tempo do rei Josias. Essa história é muito interessante. O rei Josias, amados, ele assumiu o trono com apenas 8 anos de idade. Com 8 anos. Provavelmente ele não tinha uma palavra de domínio, uma palavra de comando. No entanto, aos 8 anos ele foi coroado como rei em Israel. Aos 16 anos ele experimentou o poder do Senhor, experimentou a glória de Deus. Ele passou a ver o grande mover do Todo-Poderoso. E a partir dessa idade, ele deixou-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, aquela nação estava mergulhada no pecado. Mais uma vez, aquela nação estava mergulhada em toda a prática ruim, em tudo que não prestava, em tudo que Deus condenava. Eles estavam em pecado, afastados do Senhor. Quando Josias foi levantado pelo Todo-Poderoso, o Senhor mais uma vez moveu no seu coração, e um grande avivamento tomou toda aquela nação. E a exemplo de Josafá, também Josias, ele mandou derrubar todos os templos pagãos, derrubar tudo aquilo que era dedicado aos falsos deuses, aos deuses que contrariavam a vontade do Todo-Poderoso. 200 anos atrás, Josafá havia feito a mesma coisa. E ali em Israel, eles adoravam Baal, Milcom, Moloque, Astarote, cultuavam os astros e etc, e etc, e etc. E eu quero falar para vocês, culto aos astros, hoje em nossos dias é comum. Quando você olha, por exemplo, os horóscopos da vida que tanta gente valoriza, é um culto aos astros. É algo mentiroso, algo falso. E esses deuses que antes eram comuns lá em Israel, hoje eles estão inseridos em nossos dias. Estão inseridos em nossos dias com nomes diferentes, mas estão inativa, porque na verdade eram demônios. E os mesmos demônios que atuaram nos dias de Josias são os demônios que atuam hoje em nossos dias, que atuam hoje. Irmãos, nós precisamos estar atentos a essa realidade e colocarmos em prática a palavra de Deus, colocarmos em prática aquilo que Deus quer para a nossa vida, para que os nossos passos sejam assim, avivados. Talvez você me pergunte, o que é que eu tenho a ver com Judá, com Israel? Eu quero falar para vocês que a nossa vida é uma espécie de Israel do Senhor. É uma nação, é um ser consagrado, dedicado. Israel era uma nação teocrática, Deus era o governo de Israel. E nós, amados, o nosso governo vem de Deus. E muitas vezes, dentro aqui da nossa nação, do nosso ser, há muitos cultos aos deuses pagãos, e nós nem atentamos para isso. A Bíblia diz que é preciso vigiar e orar. Vigiar para que o pecado não encontre lugar na nossa vida. Mas eu quero falar para vocês que toda sorte de pecado, aquele que você gosta, está ligado a uma divindade maligna. Aquele que mente é filho do diabo. A Bíblia deixa isso claro. Aquele que rouba tem um espírito maligno ali por trás. Aquele que vive no adultério tem outro espírito. Aquele que está na fornicação, com certeza, tem aí uma série de espíritos. A pombagira é um desses deuses malignos que muitas vezes está dentro do coração do ser humano e ele nem sente que carrega uma divindade maligna na sua vida. E vai por aí, irmãos. São muitos. É por isso que a nossa vida precisa ser passada a limpo, dia após dia, para que nós possamos sempre fazer a vontade do Senhor e sempre estarmos em comunhão com o Todo-Poderoso. Letra A desse segundo tópico, o valor da oração. Importante papel no revivamento ocorrido no tempo de Josias foi a oração. Ainda jovem, ele começou a buscar o Senhor, segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Irmãos,
não tem idade para buscar o Senhor. Não tem idade. Os jovens, super-homens, super-mulheres, super-jovens, se acham melhor do que a média e não buscam o Senhor, porque acham que ainda é cedo demais. Se estiverem sem o Senhor, vão morrer e vão para o inferno, tal qual o camarada de 80 anos, tal qual o camarada de 80 que nunca buscou o Senhor. E ainda, irmãos, Josias estava consciente da idolatria existente em seu país e lutou contra esse pecado e destruiu todos os altares. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 7. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de esculturas, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Mudança radical, irmãos. A vida do homem de Deus precisa passar por mudanças radicais. Ainda a respeito de Josias, letra B, a redescoberta da palavra. Além da oração, a descoberta do livro da lei foi fundamental para a implementação das reformas. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículos 14 e 18. Aqui eu peguei apenas partes dos versículos. Achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Safã levou o livro ao rei, e Uquias me entregou um livro. Safã leu diante do rei. Amém? A leitura da palavra de Deus, irmãos, é fundamental, é fundamental. Para Israel, para o rei Josias, foi fundamental para aqueles momentos de transformação, de reavivamento. Para nós é fundamental. Ao ouvir a leitura da palavra do Senhor, o rei humilhou-se diante de Deus. Versículo 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 19. Depois reuniu todo o povo e leu diante da multidão a lei do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 30. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Precisamos ler a palavra continuamente, com nossos filhos, com aqueles que são próximos a nós. Precisamos ler a palavra na igreja. Precisamos ler a palavra continuamente. A palavra de Deus precisa encher o nosso ser, o nosso coração. Amém? E o que isso nos ensina? E o que isso nos ensina? Nos ensina, irmãos, que se você não adequar a tua vida às verdades da palavra de Deus, impossível que haja avivamento. Impossível que haja avivamento. Amém? Todo avivamento, todo mover do Senhor, eles precisam estar fundamentados na Escritura. Eles precisam estarem fundamentados nas Escrituras sagradas, porque é a verdade que procede de Deus. Glórias a Deus por isso. Tópico 3, reavivamento no tempo de Neemias, aproximadamente no ano 450 a.C. Em Neemias capítulo 8, está uma das mais belas narrativas bíblicas sobre a relação entre a palavra de Deus e o reavivamento. Durante 7 dias, de manhã cedo até o meio-dia, Esdras e seus auxiliares abriram o livro da lei à vista de todo o povo e davam explicações para que pudessem entender o que se lia. Essa leitura promoveu grande onda de arrependimento, avivamento e uma decisão de obedecerem à palavra de Deus. É o que nós precisamos hoje. Quando nós lemos a respeito de avivamentos, e já houve em nosso planeta, após a ressurreição de Cristo, alguns avivamentos que moveram nações, avivamentos intensos. E quando você lê esses relatos, fica claro, irmãos, que a palavra, que a volta à palavra foi fundamental. Porque essa volta à palavra nos aproxima do Senhor, e quando nós conhecemos o Todo-Poderoso, o Espírito Santo nos incomoda
nos faz ver o pecado e nos incomoda, e leva-nos ao arrependimento. E assim, nós confessamos o nosso pecado e mudamos a nossa vida para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? É assim que o Espírito Santo de Deus faz na nossa existência, é dessa forma. Vamos ver alguns tópicos dentro desse ponto, o reavivamento no tempo de Neemias. Primeiro, o interesse comum. O desejo de ouvir e entender a palavra de Deus reverencia temor ao Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 18. Dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene segundo o prescrito. Amados, nós vemos que quando há um interesse comum, ou seja, quando toda a igreja ela está na mesma visão, ela deseja a mesma coisa, em conjunto, amados, nós vamos conseguir fazer que a vontade do Senhor seja pregada, seja manifestada. Nós vamos fazer que a verdade de Deus seja mostrada na cidade, onde quer que estejamos. Portanto, irmãos, é necessário que haja esse entendimento de andarmos juntos, andarmos na mesma visão, na mesma busca, no mesmo interesse em fazermos a vontade do Senhor. É sinal de reavivamento na nossa vida. O tópico 2, homens e mulheres, entendidos ou não, compunham a congregação. Não havia acepção de pessoas. O alimento da palavra é para todas as pessoas, pois todos precisamos da bênção de Deus. Versículo 2 nos fala: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Nesse tópico nós vemos algo muito interessante. Nós precisamos, irmãos, nos alimentar na palavra de Deus. Os pais precisam alimentarem-se com seus filhos na palavra de Deus. É preciso que os pais leiam a palavra, ensinem a palavra para seus filhos. Nós temos um costume, muitas vezes, nós temos um entendimento que a criança, ela não assimila a palavra. Nós temos um entendimento que a criança não compreende a palavra. Ela não compreende a palavra de Deus, mas compreende tudo o que os programas de televisão ensinam. Já notou isso? Compreende tudo. Quando a Xuxa estava no auge, as criancinhas saíam por aí cantando Xuxa. Cantavam tudo. E outras coisas mais que estão na televisão, vemos aí as crianças, esses axés da vida, os funks da vida. Dia desses passou na televisão uma criancinha, não sei de quantos anos, mas bem criança mesmo, dançando funk. Se o capeta consegue colocar dentro da mente da criança, plantar esses princípios demoníacos, por que não a palavra de Deus? Por que não a palavra do Senhor? Porque nós menosprezamos e achamos que elas não conseguem entender. Quando nós olhamos, por exemplo, Samuel, nós vemos que ele foi criado por quem? Por Eli. Onde? No templo. E quando Samuel cresceu, tornou-se um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Jesus, amados, Jesus. Nós não usamos Jesus como exemplos porque achamos que Jesus está acima da média. Jesus foi ensinado por Maria e José a respeito da palavra de Deus. E ele meditava nas Sagradas Escrituras. E com 12 anos, ele tinha conhecimento suficiente da palavra para sentar-se junto com o sacerdócio e em pé de igualdade falar da lei do Senhor. Eu sei que muitos acham que Jesus era um tanto quanto especial, era assim uma criança superdotada ou coisa desse tipo, e por isso a facilidade. Mas não era isso, irmãos. Jesus era homem, estava como homem, e certamente foi ensinado por Maria e José, e ele tinha prazer naquilo que era de Deus, e ele mergulhou no conhecimento da palavra, e ele tinha conhecimento suficiente para conversar
com aqueles que eram sacerdotes do templo, e ali discutia a palavra. Nós vemos que muitas vezes, amados, as nossas crianças não querem nada com a palavra de Deus. Eis o grande problema, não querem. Porque o mundo é encantador, o mundo é bonito, o mundo é colorido. O diabo, amados, sabe compreender a atenção das pessoas e das crianças também. Nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. E temos que reservar tempo para ensinar nossos filhos o caminho do Senhor, para que quando grandes não se desvie. No item 3, o exemplo da liderança. Esdras fazia a leitura juntamente com seus auxiliares, os levitas e Neemias, que era o governador. A liderança estava à frente do povo e a leitura era feita de um púlpito construído para esta finalidade. Versículo 4 de Neemias capítulo 8. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Nós temos, amados, que ensinar a palavra. Temos que ensinar a palavra. Nós temos, amados, que ensinar a palavra. É difícil, não é? É difícil. O cristianismo é uma religião tanto quanto covarde. Nós somos cristãos, mas somos covardes porque, sei lá, o capeta colocou na cabeça da gente que não é bem desse jeito, não é bem daquela forma. Mas quando você lê a respeito de algumas religiões pagãs, principalmente as orientais, as crianças nascem naqueles princípios e são ensinadas desde muito jovem naqueles princípios, e não tem vergonha dos seus princípios de fé. Hoje nós temos a criançada, a adolescência e uma juventude, tudo meia boca. Ô geração ruim, misericórdia, amados. Nunca houve uma geração tão fraca na fé quanto a geração atual. Nunca houve. Haverá a próxima, porque o diabo tem feito dessa forma. E se nós não ensinarmos as nossas crianças que amam tudo que esse mundo oferece, nós vamos ajudar na próxima geração, e chegará um ponto que nem mesmo com uma lanterna durante o dia você vai encontrar alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é o caminho, irmãos, não se engane. É isso que o diabo está fazendo. As nossas crianças estão todas dominadas por algo chamado videogame, ou invenção infernal, misericórdia. Coisa do capeta aquilo. É coisa do cão, gente. Misericórdia. Prende atenção. Passam horas e horas e horas e horas. Lê a Bíblia. Blá 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 blá. 2 minutos para ler a palavra de Deus. Irmãos, é assim que acontece. Sendo na frente da maldita televisão, irmãos, a situação está mais séria do que parece. Muito mais séria do que nós estamos imaginando. Muito mais séria. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos criar filhos para o inferno. Filhos para povoar o inferno. Gente, é dor no coração, mas é fato. Nós temos que, a exemplo de Esdras, colocarmos um púlpito dentro da nossa casa, onde nós estamos, e testemunharmos do amor de Cristo Jesus. Testemunharmos. Ainda no item 4, respeito e temor diante da palavra. O povo colocou-se em pé em atitude de referência a Deus e respeito à sua palavra. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Todo o povo se pôs em pé. Evidentemente que nós não estamos aqui falando do livro físico. Livro físico.
Se você jogar para cima vai cair, se você colocar no fogo queima, enfim. É físico. Mas na palavra, irmãos, sabe quem é a palavra? É o verbo. Quem é o verbo? É Jesus. É Jesus, amados. É Jesus. Nós não respeitamos mais o Senhor Jesus. Nós não valorizamos o Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus para muitos foi o sacrifício vão. E estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja essas pessoas, pulando, saltando, dando glórias a Deus com revelação e profecia, mas sem o temor a Cristo Jesus. Temer a Jesus, irmãos, Ele mesmo diz, quem me ama, alguém sabe o restante? Quem me ama, guarda as minhas palavras. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Aí ele pula uns versículos e diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É isso aí, irmãos. É temor à palavra, temor a Jesus. Amém? No item 5, houve louvor e adoração a Deus por parte dos dirigentes, Esdras e do povo. A criatura só presta verdadeiro culto a Deus e cresce espiritualmente quando se prostra e adora a Deus. Amém? Versículo 6 de Neemias capítulo 8. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Amém, gente? Adoração, amados. Adoração a Deus. Nós precisamos louvar e adorar o Senhor. Mas o louvor e a adoração a Deus não é apenas palavras. Louvor e adoração ao Senhor é a vida aos pés do Mestre. É viver Deus. É estar com o coração totalmente dedicado, doado ao Criador. Item 6. O entendimento claro da palavra. Os auxiliares de Esdras, Neemias e os levitas explicavam ao povo o sentido da lei. Traduziam o seu significado para a linguagem inteligível do povo. Versículo 8 de Neemias 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Irmãos, a nossa fonte de informação é a palavra, e a nossa explicação é a própria palavra. É a palavra que se explica com a palavra. A revelação vem através do Espírito Santo. E nós precisamos ter muito cuidado com as revelações externas. As revelações externas são aquelas dadas pelas teologias e ou pelos sábios deste mundo. Nós precisamos entender que a palavra é autoexplicativa. É nela que nós encontramos as respostas que nós precisamos. E o último item, o 7, resultados da leitura da palavra de Deus. A leitura produziu vários resultados, entre eles confissão e arrependimento e renovação do pacto, alegria e contentamento, porque haviam ouvido e entendido a palavra, ficando em paz com Deus e nutridos espiritualmente. Versículo 9 de Neemias capítulo 8. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Coração sensível à palavra, coração sensível. Precisamos, amados, de um coração sensível à palavra de Deus. E a palavra, quando lida, quando nós nela meditamos, ela com certeza há de gerar arrependimento, confissão de pecados, mudança de vida, contentamento, alegria, mesmo em meio às aflições, e seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Seremos assim avivados, porque amaremos a Deus mais do que qualquer outra coisa sobre a face da terra. O nosso prazer, a nossa alegria estará no eterno. A nossa satisfação estará no Pai eterno, em fazer a vontade do eterno, em fazer a vontade de Deus. Eu sei que isso não soa muito bem aos nossos ouvidos. Não soa. Sabe por quê? Porque nós temos problemas de comunhão com Deus.
nós temos problema de comunhão com o Senhor. Quando falamos que a nossa alegria, ela consiste em fazer a vontade de Deus, você não consegue, nós muitas vezes não conseguimos nos encontrar dentro dessa alegria. É porque, irmãos, nós temos um certo problema em aceitar a vontade do Eterno na nossa vida. Mas se nós nos despirmos por completo daquilo que o mundo ensina, de toda a sabedoria humana, de todo o entendimento humano, e nos jogarmos nos braços do Espírito Santo de Deus, veremos o poder de Deus tal qual os apóstolos viram. Entenderemos a palavra do Senhor tal qual o apóstolo Paulo, por exemplo, entendeu. Porque é o mesmo Espírito que age, é o mesmo Espírito que nos dá alegria. Às vezes nós achamos que o Evangelho hoje está muito distante da palavra de Deus. Realmente está, porque nós não queremos mais viver segundo a palavra de Deus. Nós queremos viver segundo aquilo que a religião dita. E a religião, irmãos, ela absorveu 5 ou 6 tópicos que são necessários para vivermos uma vida plena diante de Deus, e multiplicou esses 5 ou 6 tópicos por 100, e hoje é necessário observarmos uns 100 posicionamentos para agradarmos o Senhor. Mas isso é questão da religião, irmãos. A Bíblia diz que o ensinamento de Cristo é simples e para os simples. É fácil de entender, é fácil de assimilar e é fácil de viver. Mas a igreja, ela complica demais. Ela complica. Portanto, estejamos de acordo com a palavra do Senhor e peçamos para que o Espírito venha mover em nossos corações, para que nós possamos ter de fato uma vida de comunhão, uma vida verdadeira com o Criador. Amém, amados? Que sejamos uma igreja avivada, que ame o Senhor acima de todas as coisas. E se você desejar pagar o preço, pague o preço para ver o que Deus fará na tua vida. Pague o preço, pague, e você verá como Deus moverá na tua vida. Você verá. Amém? Experimente, vale a pena. Nós vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos pela tua graça, pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra traz todos os tipos de exemplos que nós precisamos para viver a tua verdade. E nessa noite, meu Deus, que essa exposição seja, Senhor, seja importante para que possamos entender a tua vontade e vivermos a tua verdade. Prepara-nos, ó Deus, para que sejamos segundo o teu querer, avivados, cheios do teu Espírito, pronto para fazer aquilo que tu queres. Meu Deus, eu quero clamar a tua bênção sobre a tua igreja, Senhor. Desperta a igreja que dorme, desperta cada um que dorme, Senhor Jesus. Desperta, Senhor, para que haja essa transformação, para que haja, meu Deus, esse chegar-se a ti e sejamos movidos pelo teu Espírito. Oh Deus, trabalha nossos corações, trabalha a nossa vida, Senhor, e que tua misericórdia nos envolva. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 542.